todos, nossos queridos espectadores. Meu nome é Yulia Arovag. É domingo e isso significa que o resumo semanal da UATV está no ar agora. Hoje vamos analisar o que marcou a semana, o que está acontecendo na Ucrânia e, mais importante ainda, como isso afeta os Estados Unidos e você pessoalmente. Então, hoje no episódio, a Rússia sabota o cessar-fogo. O agressor realizou ataques intensificados contra áreas residenciais e infraestrutura de energia durante toda a semana do Natal e no próprio dia de Natal. As ações de Moscou foram amplamente criticadas por líderes mundiais. Zelensky nos Estados Unidos. Vários dias antes de seu encontro com Donald Trump, o presidente da Ucrânia apresentou 20 pontos para alcançar a paz, desenvolvidos em conjunto com o ZIA, equipe de negociação. Declínio econômico e isolamento político da Rússia. Donald Trump confirmou o declínio da economia russa. Entretanto, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, recusou-se a comparecer à cúpula em São Petersburgo. Vamos falar sobre tudo isso em um instante. Por enquanto, siga a gente, deixe seu like e se prepare para um programa cheio de conteúdo. Vamos começar. O ditador russo Vladimir Putin é um assassino implacável, sem interesse em acabar com sua guerra contra a Ucrânia. Isso de acordo com uma declaração conjunta de senadores do ZISUA, senadores do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Os parlamentares condenaram os brutais ataques aéreos da Rússia durante o Natal, quando os ucranianos estavam reunidos com suas famílias para celebrar e rezar. Eles disseram que o presidente Volodymyr Zelensky concordou com o cessar-fogo de Natal, mas Putin recusou. Em vez disso, as forças russas continuaram atacando a Ucrânia, em um dos dias mais sagrados do cristianismo. Mesmo entre países em guerra, existe uma longa história de cessar fogo no Natal, incluindo notavelmente durante a Primeira Guerra Mundial. A decisão de hoje de Putin de lançar ataques em vez de cessar fogo é um lembrete duro para todos nós. Putin é um assassino implacável que não tem interesse na paz e não pode ser confiável. Cidades ucranianas pacíficas na véspera e no dia de Natal. No dia 25 de dezembro, um prédio residencial em Chernihiv foi atingido. Kherson, a região de Donetsk, a região de Dnipropetrovsk e Zaporídia também foram atacadas. Em seguida, serão exibidos vídeos perturbadores sobre os danos causados pelos bombardeios russos nesse feriado. Assim, a Rússia continuou atacando a Ucrânia durante toda a semana do Natal. Da noite de sexta até quinta-feira, a Rússia lançou mais um ataque aéreo em grande escala. Kiev foi a mais atingida, já que as forças russas atacaram a cidade durante a noite e ao longo do dia usando drones e mísseis. Há relatos de mortes e feridos. Praticamente todos os distritos de Kiev foram afetados, com mais de 10 prédios residenciais atingidos. Grandes partes da capital ucraniana ficaram sem eletricidade, água e aquecimento em pleno inverno. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o mais recente ataque massivo a Kyiv e outras cidades ucranianas mostrou a verdadeira postura da Rússia em relação às propostas de paz. Segundo Zelensky, Moscou lançou quase 500 drones e 40 mísseis, principalmente contra instalações de energia e infraestrutura civil. Enquanto isso, os esforços para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia continuam. Hoje, durante uma reunião entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky em Mar-a-Lago, Palm Beach, Flórida, espera-se que o futuro do plano de paz seja discutido. O líder americano acredita que as conversas serão produtivas. Autoridades europeias também esperam um resultado positivo da reunião entre os Estados Unidos e os presidentes ucranianos, ao mesmo tempo em que se preparam para cenários inesperados. Enquanto isso, diz o presidente ucraniano, muitas decisões podem ser tomadas antes do Ano Novo.
Segundo Volodymyr Zelensky, o plano de paz está 90% pronto. Ele também deu a entender quais são as questões-chave que pretende levantar durante a reunião com Donald Trump. Vamos discutir garantias de segurança. Existem vários documentos nessa área e seria bom discutir todos eles. O próximo é o acordo econômico. Por enquanto, ele inclui ideias básicas. No entanto, haverá vários acordos e precisamos discutir a direção. Está prevista uma visita aos Estados Unidos para assinatura. No início desta semana, Volodymyr Zelensky apresentou um rascunho de acordo de paz composto por 20 pontos. O primeiro ponto reafirmava a soberania ucraniana. Em seguida, um acordo incondicional de não agressão entre Moscou e Kiev. O documento também estipula que as Forças Armadas da Ucrânia permaneceriam com 800 mil soldados em tempos de paz. Estados Unidos, OTAN e parceiros europeus forneceriam à Ucrânia garantias de segurança comparáveis ao artigo 5 da OTAN. Segundo Zelensky, as questões mais difíceis e controversas continuam sendo o controle territorial e o futuro da usina nuclear de Zaporizhia. A questão dos territórios também continua extremamente difícil. Enquanto isso, a Rússia rejeitou efetivamente esse plano de paz e está exigindo grandes mudanças no rascunho acordado pela Ucrânia e pelos Estados Unidos. Em particular, o Kremlin quer garantias contra uma nova expansão da OTAN para o leste e uma promessa de status neutro da Ucrânia caso ela entre para a União Europeia. A Rússia também está insatisfeita com o que chama de falta de limites para o tamanho das forças armadas da Ucrânia e para o armamento, além da ausência de garantias claras sobre o status da língua russa na Ucrânia. Moscou também exige o fim de todas as sanções ocidentais e a devolução de todos os ativos russos congelados no Ocidente. Está ficando claro que a Rússia não está buscando uma paz justa na Ucrânia. É por isso que garantias de segurança fortes e de longo prazo para Kiev são tão importantes. O presidente Volodymyr Zelensky diz que os Estados Unidos propuseram um acordo de segurança por 15 anos, com a opção de estendê-lo. E Washington pode ter que cumprir essa promessa, porque as ambições de Moscou não vão desaparecer tão cedo. Os riscos de garantias de segurança fracas foram explicados por Mikhailo Podolak, assessor do gabinete do presidente da Ucrânia. A Rússia reestruturou sua economia para uma economia de guerra e só consegue vender guerra e violência nos mercados estrangeiros. Precisamos entender isso e, consequentemente, as garantias de segurança realmente precisam ser eficazes, não apenas, por assim dizer, formalizadas legalmente ou até mesmo fixadas em um memorando. Todos nós conhecemos essa experiência histórica. Elas precisam ser claramente detalhadas logisticamente, como elas vão funcionar, quem tomará as decisões e como essas decisões serão estruturadas. Por exemplo, uma solução aparentemente decente é o artigo 5, uma resposta coletiva a uma nova agressão russa. Mas existem nuances que não devem ser esquecidas. No artigo 5, o elemento-chave é a consulta, 72 horas de consultas para tomar uma decisão, de uma forma ou de outra, para todos os países sobre como irão participar na defesa contra a agressão. Ou seja, para a Ucrânia, considerando a rapidez com que os eventos se desenrolaram em 2022 durante a resposta em larga escala, um atraso de 72 horas é simplesmente inaceitável. A entrevista completa com o assessor do gabinete do presidente da Ucrânia, Mikhailo Podolak, estará disponível no canal do YouTube da UATV. Fique com a gente e siga nosso canal para não perder. Agora vamos às notícias da linha de frente. E mais uma vez estamos desmentindo uma mentira russa. Os líderes militares e políticos da Rússia estão alegando supostos sucessos perto de Mirnograd, Gulaipolya e outras cidades ucranianas. Mas o Estado-Maior da Ucrânia afirma que essas alegações simplesmente não são verdadeiras. As forças russas estão tentando lançar ataques contra as cidades usando pequenos grupos de assalto. Essas unidades são rapidamente eliminadas e colunas de equipamentos militares russos são destruídas, antes mesmo de chegarem aos arredores. Está claro que as mentiras da Rússia são direcionadas principalmente aos parceiros estrangeiros, e isso intensificaram muito durante as negociações de paz. No entanto, a desinformação russa não vai afetar a posição da Ucrânia nem seu trabalho diplomático daqui para frente. O único resultado real dessas declarações falsas do ditador do Kremlin são as pesadas perdas para seu exército de ocupação. Todos os dias a Rússia perde pelo menos 1.000 soldados mortos ou feridos.
As perdas russas ultrapassaram uma marca impressionante, chegando a 1.200.000 de soldados desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as forças russas perderam cerca de 1.200 militares só no último dia. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia também perdeu mais de 11.400 tanques, quase 23.900 veículos blindados de combate e mais de 35.500 sistemas de artilharia. As perdas incluem ainda mais de 96.000 drones, mais de 4.000 mísseis de cruzeiro, além de dezenas de milhares de veículos militares e outros equipamentos. Para saber mais sobre a escala e a natureza das perdas da Rússia, aqui está o especialista militar Vladislav Selesnyov. O inimigo não tem tempo para realizar certos procedimentos de evacuação e médicos. O inimigo não protege o pessoal do exército russo que é enviado para os ataques, usando veículos improvisados que definitivamente não os protegem dos projéteis ou balas ucranianas. E, sinceramente, a tendência é a mesma, mas ainda persiste. E isso significa que as ações atualmente realizadas pelo exército ucraniano como parte de sua defesa estratégica são absolutamente claras. Estamos esgotando o potencial ofensivo do exército russo. Além disso, esta semana, a Rússia irá reconhecer os avanços ucranianos nos impostos de Kubkins, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, sediado nos Estados Unidos. Até mesmo propagandistas pró-Kremlin admitiram que, desde 11 de dezembro, as forças ucranianas libertaram ou mantiveram posições cobrindo mais de 182 quilômetros quadrados. Blogueiros militares russos também observaram que o Ministério da Defesa da Rússia repetidamente apresentou desejos como se fossem realidade. Eles lembraram que, em 2024, comandantes militares relataram supostos sucessos próximos ao eixo de Siversk, que nunca se concretizaram. Putin mente sobre o sucesso de suas tropas para aumentar o moral entre os russos cansados da guerra e para convencer os Estados Unidos de que Moscou supostamente continua forte e capaz de resistir. No entanto, essa estratégia pode sair pela culatra. O que a tentativa do Kremlin de melhorar sua posição de negociação por meio de alegações falsas pode acabar causando será explicado pelo conselheiro político Oleg Pastrunak. Putin está desconectado da realidade. Ele tende a distorcer as coisas, tende a exagerar os sucessos do exército russo. Esse é um sinal muito forte, especialmente para negociações, mostrando que a liderança russa tem uma percepção inadequada tanto da situação política quanto das circunstâncias específicas. O campo de batalha, que não possui ou não tem acesso a informações completas e precisas, muitas vezes tenta usar a desinformação como uma estratégia informacional. Portanto, e consequentemente, não pode ser considerado uma parte em quem se pode confiar 100% ou depender totalmente, sem qualquer dúvida. E agora, queremos compartilhar algo realmente comovente. Pelo primeiro ano consecutivo, muitos soldados ucranianos estão passando o Natal longe de casa e afastados de suas famílias. Mesmo na linha de frente, eles fazem o possível para manter vivas as tradições natalinas, adaptando-as à dura realidade da guerra. Eles preparam cutia em fogo aberto no campo, cantam canções de Natal dentro de seus abrigos e, apesar do perigo ao redor, os soldados se reúnem à mesa festiva e rezam. Glória a Deus! Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A guerra da Rússia contra a Ucrânia está causando um impacto cada vez maior na economia do agressor. Enquanto o Kremlin insiste que a Rússia continua forte, a realidade é bem diferente. As sanções estão atingindo duramente a economia russa, desde o setor de petróleo até os bancos e os consumidores comuns. O setor de petróleo da Rússia está sob pressão crescente e as sanções estão derrubando os preços. Segundo o The Washington Post,
A queda nas receitas do petróleo está drenando o orçamento, aumentando o estresse financeiro e elevando o risco de uma crise bancária. Economistas dizem que a Rússia está mais fraca do que nunca depois de gastar grande parte de suas reservas e fundos emprestados na guerra. Analistas alertam que sanções persistentes podem desencadear uma crise bancária já no próximo ano. A pressão sobre o orçamento da Rússia está aumentando à medida que Moscou é forçada a vender seu petróleo com descontos cada vez maiores. Sanções impostas pelos Estados Unidos, Departamento do Tesouro, sobre as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia, Rosneft e Lukoil, aumentaram ainda mais a pressão. O petróleo Ural da Rússia agora está sendo negociado a cerca de $35 por barril. Quase metade do preço, cerca de 49% menor do que os $69 por barril usados para elaborar o orçamento da Rússia para 2025. Em termos simples, então, os números expõem uma lacuna fundamental entre a retórica do Kremlin e a realidade econômica, além de um fracasso crescente em financiar a guerra na escala atual. Os problemas dentro da Rússia estão se tornando cada vez mais visíveis para o resto do mundo. Nessa semana, o presidente finlandês Alexander Stubb disse que a economia da Rússia está, na prática, com crescimento zero e que suas reservas disponíveis já foram esgotadas. A economia russa, na verdade, não está indo tão bem. Eles têm crescimento zero, estão sem reservas, têm altas taxas de juros e alta inflação, e isso não está melhorando. E eu acho que uma das coisas que atingiu a economia russa com bastante força foram as sanções americanas à Lukoil e à Rosneft. E, em segundo lugar, a Rússia também não está indo bem no campo de batalha. Lembre-se de que, nos últimos 1000 dias, eles avançaram menos de 1 ponto percentual do território ucraniano. Então, eles também não estão alcançando seus objetivos militares estratégicos. E à medida que a pressão econômica aumenta, a Rússia também enfrenta sinais de isolamento diplomático. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pulou a cúpula informal do mar em São Petersburgo, uma atitude que o Kremlin tentou minimizar. Moscou insiste que as relações continuam fortes, mas analistas observam que essa ausência ocorre após uma série de tensões entre os dois países, incluindo a responsabilidade reconhecida pela Rússia pelo acidente fatal da companhia aérea do Azerbaijão no final de 2024. Bem, por hoje é só. Meu nome é Yulia Urova. Muito obrigada pelo seu tempo, atenção e por se manter firme ao lado da Ucrânia. Até a semana que vem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo, apresentado por nós, a TV na perspectiva ucraniana.